Bom, pessoal, bom dia para todo mundo aqui. Deixa eu me apresentar, não sei se todos me conhecem, meu nome é Rodrigo Rossetti, estou aqui na parte de PMO de projetos, gerência e PMO de projetos, tá? A intenção de hoje aqui é a gente bater um papo com relação à metodologia ágil. No caso, eu escolhi a metodologia Scrum e a gente vai fazer um overview dela, tá bom? Vamos lá. Qual que é a agenda, tá? Vou falar um pouquinho o que é a metodologia ágil e algumas características do Scrum. Vou trazer aqui uma visão do Scrum na prática, né? Como que a gente consegue colocar aí todos esses métodos na prática no dia a dia de projetos. De novo, isso aqui não é um curso, é um overview para que vocês possam se interessar e de repente a gente se aprofunda aí em outros webinars ou dá aí o caminho das pedras para vocês seguirem nesses estudos, tá? Vou falar depois ali de desafio da transição do modelo padrão para o ágil. Então hoje é uma grande quebra de paradigma você conseguir sair do modelo de gestão atual para o modelo ágil, né, do modelo de waterfall para o modelo ágil. E dicas de certificação. Quem quiser certificar, vou trazer aqui algumas dicas, as melhores certificações, o que é bom em uma, o que é bom na outra, tá? A intenção é essa. Vamos lá. Primeiramente, antes da gente falar de Scrum, né, primeiramente o que seria uma metodologia? A gente fala muito de metodologia, né? Metodologia para cá, para lá, mas o que é uma metodologia? Fiz uma analogia aqui, né? Então, metodologia basicamente é uma palavra que é derivada ali do método, que o significado de metodologia é um caminho, né? Que visa algo, né? Visa realizar algo, tá? E para a gente falar de metodologia, a gente tem que falar de método. Eu fiz outra analogia aqui, como, por exemplo, a criação de um lanche, né? Então, método é um processo para se atingir determinado fim ou para se chegar ao conhecimento de algo. Então, por exemplo, você vai fazer você vai fazer um lanche, tem um método de fazer um lanche. Então, você põe o pão, aí você vai depois colocar ali o alface, tomate, o hambúrguer, enfim, fez o lanche. Você tem um método, terminou o método, você tem o lanche. E a metodologia é você colocar estes métodos, né, os principais métodos, as melhores práticas, num caminho, né, para conseguir algo maior, tá? Então, esse é o conceito aqui de metodologias e métodos, tá? Bom, quando a gente fala em metodologia ágil, né, a metodologia ágil ela é muito grande. Existem vários métodos que você pode utilizar para gerir, para controlar os seus projetos, tá? Então, falando de metodologia ágil, por exemplo, hoje a gente vai falar de Scrum, ela tem um conceito de guarda-chuva, né? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o desenho ali de um guarda-chuva com várias metodologias penduradas, né? Então, você tem o Scrum, você tem o Waterfall, que é o método que a gente usa hoje, o método padrão aí para gerência de projetos, eu acho que é o que a gente usa aqui na IV2, que vocês estão mais acostumados. Você tem o PERT, você tem o XP, que é o Extreme Programming, isso é muito mais voltado para o mundo de desenvolvimento ali, né? Não tanto a gestão de projetos, mas sim o desenvolvimento. E você tem também, por exemplo, o Kanban para gerir aí as atividades, tá? Legal, vamos falar então um pouquinho do Scrum em específico, tá? Eu vou trazer aqui algumas principais definições do Scrum, depois a gente vai se aprofundar um pouco nelas, tá? Então, o Scrum é um esquema prático para a implementação da metodologia ágil, né? Ou seja, é algo bem prático, bem focado na praticidade mesmo. Uma coisa interessante dele é que ele busca evolução constante, sempre focada no interesse do cliente final, né? Ele tem uma visão muito mais focada no seu cliente final, para quem que o seu produto ou o seu serviço está sendo desenvolvido, tá? Os olhares são para essa pessoa é a pessoa mais importante que tem basicamente no projeto, tá? É interessante que a gente busca um aprendizado incremental a cada interação, vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Então ele é um sistema que se autoalimenta a questão de aprendizado, tá? Isso a gente ganha aí, a gente acelera a entrega de valor, né? Utilizando aí o Scrum a gente consegue acelerar muito mais as entregas e entregar mais valor para o cliente final. E os indivíduos e interações mais que processo e ferramentas, né? Ou seja, a metodologia olha para as pessoas, né? E para as interações e as comunicações entre as pessoas do que só os processos e ferramentas, né? Não que processo e ferramenta não seja algo importante, mas antes disso a preocupação com as pessoas, tá bom?
Outra característica bem legal é software funcional mais do que documentação abrangente. Isso às vezes até soa estranho, né? Até pela minha função aqui de ser PMO, de ter um controle de documentação muito mais apurado, ser mais chato nisso, e dá a impressão que ele vem de desencontro com essas boas práticas de gestão, né? Mas não é isso. Simplesmente ele vai focar mais na questão do software funcional. É mais importante você ter o software funcional do que uma documentação gigantesca no projeto, tá? Então não é que eu vou abandonar a documentação, mas sim eu vou olhar quais as minhas documentações principais, o que eu preciso colocar de documentação e controle num projeto para garantir que meu software esteja funcional, tá? Mas o foco realmente é o software funcional, sem bugs, sem erros, garantindo aí de novo a parte interessada, o meu cliente final satisfeito, tá? Colaboração do cliente mais do que negociação de contratos, né? Eu vou falar um pouquinho isso lá no final. Isso é um paradigma que a gente precisa quebrar quando uma empresa é 100% ágil. Ela precisa focar mais na colaboração do cliente, mais na interação do cliente, do que nos próprios contratos, fazer contratos engessados, né? É diferente aí o mindset de venda de um projeto ágil e de um projeto padrão. A gente vai falar no final disso, tá? E uma característica muito importante é responder a mudanças mais do que seguir um plano. Hoje a gente tem ali, vou fazer, por exemplo, aqui os nossos coordenadores, a gente tem todo um plano, faz ali um cronograma e eu não posso mudar esse plano de jeito nenhum, por exemplo, né? E aqui a característica é como que a gente consegue conciliar um plano, mas também com uma característica de poder responder à mudança do cliente, né? O cliente pode mudar o escopo? Ok, pode mudar, mas a gente tem algumas técnicas para gerir isso de uma melhor forma. Isso tem que estar muito alinhado entre as partes. Então o ágil veio realmente para trazer mais agilidade para a nossa vida, desburocratizar muita coisa e focar no que realmente é importante. Tá bom? Vou falar aqui de alguns elementos da metodologia, né? A gente vai falar um pouquinho deles aqui nos próximos slides, aqui é só um briefing, mas os principais elementos. A gente tem um dono do projeto, né? Ele é basicamente o guardião dos interesses finais do usuário, é um PO, digamos assim. Ele é o dono ali do produto, tá? A gente tem o Scrum Master, que ele é uma espécie ali, digamos, se a gente trazer para o mundo de gerenciamento de projetos padrão, ele está ali no meio entre um gestor de projetos e um tech leader, por exemplo, tá? Então ele é um expert na metodologia que garante que o método será seguido à risca. Ele é um guardião do ágil dentro da organização, é um facilitador. Vocês vão ver muito falar de sprints, né? Então sprint basicamente é uma sequência de tarefas, né? Que visam aí não sobrecarregar a equipe, né? O próprio nome já diz, é um tiro curto, onde é um espaço de tempo onde as coisas vão ser desenvolvidas, tá bom? Daily Scrum é uma reunião diária, a gente vai falar um pouquinho dela depois também, para tirar impeditivos, basicamente, tá bom? E retrospectiva, é uma reunião de retrospectiva que ao final de cada sprint, essa retrospectiva é realizada a fim de entender o que foi feito de errado, o que dá para melhorar. Como eu falei anteriormente, uma característica do Scrum é essa dele se retroalimentar com as experiências e as interações do usuário. Isso é muito rico, isso que garante uma boa fluidez do projeto e o sucesso de implantação de projetos ágeis, tá bom? E é muito importante para quem quiser estudar um pouco mais, aqui embaixo eu coloquei um link, depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês, que é o Scrum Guide, tá? É o manifesto ágil, onde está contido toda a documentação que vocês precisam para o conhecimento de metodologias ágeis do Scrum, tá? Então, para provas, para certificações, esse é o guia oficial, já tem uma versão em português e a última atualização foi em 2017. Então pode clicar, pode seguir esse link. Se quiser em inglês, né, no scrumguide.org também tem a versão em inglês. Bom, e quem pode se beneficiar da metodologia Scrum? Nós estamos hoje numa empresa de software, mas vocês acham que só a indústria de software, por exemplo, colhe frutos do Scrum? Claro que não, né? Claro, ela iniciou-se na indústria de software, mas você tem o Scrum aí hoje permeado em todos os segmentos de mercado, tá? Ele é mais difundido em software, mas nada impede dele ser aplicado em qualquer outro tipo de indústria, desde que
exista algum produto concreto a ser desenvolvido, um produto, um serviço, né? Algo para ser desenvolvido, você pode aplicar a metodologia em cima disso. Eu trouxe aqui alguns exemplos para efeito de curiosidade de empresas que utilizam Scrum em seus projetos. Então, por exemplo, a Zara, que é uma empresa, uma fabricante de roupa famosa, tinha um problema ali, na verdade não é um problema, é uma característica da empresa, que eles precisam ali em menos de 15 dias, fabricar os produtos deles, né, desenhar, fabricar as roupas, cuidar da logística, passar para todas as lojas num tempo muito curto, né? E também fazer ali uma avaliação de feedback se os clientes estão gostando ou não estão gostando e saber se eles vão produzir ali de repente 1.000 unidades ou 1 milhão de unidades. É um problema muito grande. Eles utilizaram o Scrum para resolver esse tipo de situação. Tá? Eles conseguiram aí ser bem competitivos. Tem o case deles na internet, se vocês pesquisarem, tem bastante informação do projeto lá. É bem interessante aí, um cliente que não vem da área de TI, um cliente fabril, cliente de roupas, né? E aplicando Scrum é muito interessante para a gente poder comparar o dia a dia de uma empresa de TI e uma empresa que não é de TI. E trouxe mais um exemplo, que é o próprio Google. Né? O Google ele já utiliza Scrum em vários departamentos deles, e um dos casos bem interessante foi a aplicação do Scrum para desenvolvimento do AdWords. Né? Então eles tinham ali uma meta de criar o AdWords na época que ele foi concebido de uma maneira muito rápida ali e bastante interativo, né? Várias funcionalidades eram aplicadas a todo momento. Então eles utilizaram o Scrum e deu muito certo, né? O AdWords funcionou aí, acho que ainda funciona, né? Mas funcionou uns anos atrás aí, ele é bem forte aí para a parte de marketing, foi um dos grandes produtos da Google. E o Scrum ajudou muito nisso, tá? Essa aqui é basicamente o esquema, né? Para vocês entenderem a metodologia do Scrum, a gente vai passar bastante nessa tela. Se vocês pesquisarem outras referências na internet, esse daqui é mais ou menos a imagem oficial aqui, né? Onde a gente tem ali, nos próximos slides a gente vai explodir cada caixinha dessa daqui. Mas basicamente ele é formado por um Product Backlog, onde a gente tem ali todas as características do produto a ser desenvolvido, num backlog, numa lista, né, de requisitos grande. Eu tenho um sprint backlog, ou seja, eu vou pegar parte disso e jogar numa sprint. O que eu vou fazer daqui no meu backlog na minha sprint? Uma vez definido, eu jogo na sprint, e esses ciclos de 2 a 4 semanas, que é quando uma sprint ela deve ocorrer, né? Normalmente no mínimo 2, no máximo 4, no máximo 1 mês, ele vai girar. Tem que girar essa sprint, ou seja, eu vou executando tudo que está no meu backlog, vou desenvolvendo todos os meus micro-requisitos, e no final disso eu tenho um produto ou funcionalidade concluída, tá? Grossamente falando é isso, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de cada um. Antes disso, a gente tem aqui algumas práticas do Scrum, né? O Scrum ele é dividido aqui em 3 grandes blocos. Então eu tenho papéis fundamentais, eu tenho atividades básicas e tenho também alguns documentos e artefatos, tá? Então, os papéis, a gente vai falar do Product Owner, né, que é o dono do projeto, do Scrum Master, e do time do Scrum, que é o time de desenvolvimento. Tá? As atividades básicas ali, eu tenho alguns planejamentos de sprint, execução da sprint, retrospectiva, né, aqui são as reuniões que a gente faz. E ali os documentos, né, o que gera de documentação no projeto Scrum. Então, eu tenho um Product Backlog, que, como eu falei anteriormente, são todos os requisitos do meu produto, do meu serviço. O Sprint Backlog, ou seja, o que eu vou fazer naquela sprint, naquelas 2 a 4 semanas, e a definição do entregável, né? do que realmente o meu cliente espera ali no final de cada sprint. Vamos falar um pouquinho dos papéis, né? Por exemplo, como eu falei, o Product Owner ele é um ponto central aí com poder de liderança sobre o produto. Ele é o dono do produto, pode ver até na fotinha, ele está com o Product Backlog na mão. Então, o cliente tem alguma dúvida do que é o produto, o que compõe o produto, é com o Product Owner. O Scrum Master tem alguma dúvida, tal, é o Product Owner. Ele que vai gerir aí e é o guardião do produto a ser desenvolvido, tá? Ele é o único responsável aí por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídos e a ordem que eles devem ser feitos, tá?
E a responsabilidade dele manter e comunicar a todos os outros participantes aí uma visão clara que a equipe do Scrum está buscando aí para alcançar o sucesso do projeto, tá? Então ele é uma figura aí muito importante para mais alto nível para a decisão dos desenvolvimentos do produto que está sendo criado aí no caso. Depois o Scrum Master, eu até coloquei uma imagenzinha ali que o Scrum Master eu interpreto ele como um garçom, né? Ele é um cara facilitador dentro daí do time Scrum, tá? Então ele é responsável por ajudar todos os envolvidos e entender e abraçar os valores e princípios e prática do Scrum. Ele é o defensor da metodologia, ele vai pegar a metodologia, aquele guia que eu coloquei lá nos slides anteriores, ele vai imprimir aquilo, eu tenho até esse guia impresso comigo, ele leva debaixo do braço. Então ele precisa ser defensor da metodologia com o time Scrum, com o time mesmo, né? E também com os usuários, enfim. Por isso que as certificações são voltadas principalmente para esse tipo de perfil, tá? O Scrum Master. Ele também age aí como um coach, executando liderança no processo e ajudando a equipe Scrum a desenvolver aí a abordagem também do Scrum e sendo um coach, né? Então, ele vai apoiar ali o time no que for preciso, tirar alguns impeditivos, né? Fazer as reuniões. É uma figura bem importante aí que vai estar próxima do time de desenvolvimento, tá? E ele também, isso aqui é muito importante, gente, é responsável por proteger a equipe contra interferências externas. Então, ele assume o papel de liderança em remoção desses impedimentos que possam ocorrer no projeto, mas ele vai blindar a equipe de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu tenho um usuário final aqui que está chegando lá no meu desenvolvedor e está pedindo coisa para ele, está interferindo no trabalho dele. Ele, opa, peraí. Ele entra no meio e fala, a gente tem um processo aqui, fala comigo, fala com o PO, antes de acionar o nosso time de desenvolvimento, né? Então ele é um cara que vai blindar, tá bom? E principalmente o Scrum Master é um líder, ele não é um gerente. Por isso que eu falei das diferenças entre o modelo atual, né, de gestão e o modelo Scrum, né? O Scrum é muito mais interativo, você tem menos papéis, você tem menos hierarquias, tá? E no final você tem o time Scrum, né? Então é um time de desenvolvimento e a diferença é que o time ele é um bloco, né? Então ele vai ter dentro daquele time todas as pessoas e expertises necessárias para finalizar uma sprint. Então se naquela sprint eu preciso ter um dev, eu preciso ter um QA, eu preciso ter um cara de back-end, todos esses caras têm que estar na minha equipe. É uma equipe multidisciplinar, tá? E ela precisa ser organizada, ela precisa se auto-organizar. Então, isso não cabe a um gestor falar assim, não, vai vir fulano, ciclano e beltrano. Não, a equipe fala assim, ó, o João ali é um cara bom de web, o fulano é um bom teste, então se juntam e eles têm aí esse poder de se autogerir, tá bom? E normalmente aí um time Scrum, ele entre 5, aqui está meio cortada a apresentação, mas depois eu mando para vocês, acho que se não me engano é 5 a 10 pessoas, tá? 5 a 10 pessoas envolvidas no time de desenvolvimento. Então vamos falar aqui do Scrum na prática, né? Primeira atividade ali, como eu falei, é o Product Backlog, ou seja, o PO ele vai priorizar e vai colocar ali uma lista de tudo que é necessário para o produto dele, né? Então imagina um carro. Ele vai colocar tudo que é necessário para construir o carro. Ó, aqui eu preciso de banco, aqui eu preciso de pneu, preciso fazer a lataria, motor, câmbio. Ele vai colocar tudo isso numa lista, tá? E essa lista, o que ele vai fazer? Uma lista gigante, ele vai ter que olhar o que é mais importante nessa lista. O que eu preciso passar para o meu time de desenvolvimento para ontem, né? O que dessa lista gigante, o que eu vou priorizar? Isso é muito importante. O Product Backlog ali, ele é sempre filtrado do mais importante para o menos importante. E o que é levado em consideração? O que é a importância nesse caso? A importância ela é definida pelo PO junto com o sponsor do projeto, quem está contratando o projeto. Então, fatores como valor, custo, risco, isso pode ser levado em conta para um desenvolvimento, na verdade, para uma priorização do produto. Normalmente a gente prioriza o que dá mais valor primeiro, tá? O que o cliente vai conseguir mensurar, o que o cliente vai conseguir medir primeiro, é o que a gente faz primeiro, é o que é mais importante, tá? Deixa eu tirar aqui minha tela da frente.
E uma outra coisa legal é que o Product Backlog ele pode ser vivo, né? Então, eu estou ali, estou desenvolvendo, de repente, minha sprint, aí surgiu uma ideia nova, eu vou colocar lá no próprio backlog. Ele é crescente, ele nunca acaba, tá? E com isso, você vai tendo ali as entregas do produto final ao final de cada sprint, tá? Vamos seguir aqui. O Sprint Backlog, né? Ou seja, dado aquele meu próprio backlog, eu vou reduzir isso para um Sprint Backlog. Então, normalmente é feita uma reunião para planejamento dessa sprint com todos os envolvidos. Então, ali você tem o Scrum Master, você tem o PO, você tem o time de desenvolvimento para verificar o que cabe nessa sprint, né? Todos os papéis precisam estar envolvidos, tá? E é muito importante que não pode possuir mais itens do que a equipe consegue suportar. E é por isso que a equipe tem que estar aqui. Não é algo imposto, né? Não é algo, o gerente não vai chegar lá e falar assim, ó, vocês têm aqui que fazer, por exemplo, nessa sprint que é composta de um mês, por exemplo, 4 semanas, o desenvolvimento de um carro, ó, vocês vão ter que fazer aqui o motor, o câmbio e o pneu. Aí a equipe fala, não, ó, seguinte, eu não consigo montar tudo isso em uma semana. Na minha sprint eu consigo fazer aqui, por exemplo, só o motor e câmbio. Então, por isso que é importante todos estarem envolvidos para verificar se esses requisitos cabem dentro da sprint. Tá? A sprint precisa começar e terminar, esses itens precisam estar zerados, tá bom? Legal, uma vez que eu defini o que eu tenho no meu sprint backlog, agora eu vou colocar isso numa execução, na minha sprint mesmo, né? Então eu tenho uma sprint ali, ela vai rodar ali de 2 a 4 semanas e o time ele é autogerenciável e vai olhar ali o que tem para fazer e vai dividir as tarefas dentro daquele time de desenvolvimento, tá? E para a gente trazer um pouco de controle nisso, mas claro, não engessando o processo, a cada dia a gente tem o conceito de reunião diária, de daily meeting, né? Onde essa reunião, normalmente é uma reunião que a gente faz muito rápida, uma reunião de meia hora, no início do dia, todo mundo de pé, e onde cada um, né, cada participante, cada integrante desse time, ele vai falar o que ele fez ontem. Ontem eu montei aqui tal parte do motor, consegui atingir a meta da minha tarefa diária, né? O que eu vou fazer hoje para atingir? Então, ontem eu montei aqui parte do motor, hoje eu vou montar outra parte, hoje eu vou começar a montar, por exemplo, o câmbio. E se existe algum impedimento? Ele faz essas 3 perguntas básicas. Olha, existe um impedimento, eu preciso falar com uma outra área, eu tenho um déficit, de repente, técnico, não consigo, eu preciso de alguma capacitação, e aí ele vai falar, expor isso nessa reunião e cabe aí ao Scrum Master tirar esses impeditivos. Essa é a função do Scrum Master. Pegar esse problema, tirar esse problema ali do time de desenvolvimento. Precisa falar com a área usuária? Então ele vai falar com a área usuária, vai tirar esses impedimentos e vai garantir uma fluidez. Tá? E essas reuniões diárias são para isso. Legal, no final do sprint, o que eu preciso ter? Um produto ou funcionalidade concluída. Eu preciso ter meu carro concluído na primeira sprint? Não preciso ter meu carro 100% concluído, nem essa é a intenção. É eu ter algo acordado com o cliente. Então, nessa sprint eu vou te entregar motor e o câmbio funcionando. Não é o carro, é o motor e o câmbio, por exemplo. Tá? Então, por isso que a metodologia fala muito em definition of done, definição de pronto. Então, no Scrum, nós consideramos como resultado do sprint o produto ou funcionalidade concluída. Então, o produto da minha sprint era finalizar o meu motor e o meu câmbio concluído. Entreguei isso. Tá? Ao final dessa sprint, a gente faz uma sprint review, né, que é o objetivo de verificar e adaptar o produto que ele está sendo construído. Tá bom? Se precisar fazer algum ajuste ali, fazer uma revalidação nesses processos. Tá? E depois a gente tem também a retrospectiva da sprint. Né? Ela tem como objetivo aí verificar a necessidade de adaptações no processo de trabalho, né? E ela sempre ocorre aí desde a revisão da sprint. Então, precisa ajustar alguma coisa no nosso processo de trabalho, lições aprendidas, né? Como eu falei, sempre ele é retroalimentado aí por esses feedbacks para que na próxima sprint a gente seja melhor do que essa e com isso a gente tem uma evolução contínua, tá legal? Basicamente é isso, assim, com relação à metodologia. Uma forma bem rápida, bem ampla, só para vocês terem uma ideia de como que ela funciona. E eu vou trazer aqui os desafios para a transição de um modelo padrão, de um modelo waterfall, para um modelo modelo ágil, né?
Então, o desafio 1 é resistência à mudança, né? A gente sabe que as pessoas são muito resistentes a mudanças. Então, quando você vem com uma metodologia, algo novo, uma empresa, é difícil você ter uma aderência 100%. Então, o papel do Scrum Master é muito importante para dar palestras, para fazer workshops dentro da empresa e mostrando como que essa transformação ela vai ocorrer e quais são os benefícios que o Scrum pode trazer para a organização, tá? O segundo desafio é entender o novo ambiente e independência do time. Gente, o time de desenvolvimento ele é 100% independente. Então você não vai ter mais uma pessoa te cobrando ali, vocês vão precisar gerar o resultado baseado no que vocês definiram no Sprint Backlog, né? Ou seja, é um compromisso que todo mundo faz, e se o time entender que de repente, olha, esse tester aqui não está indo bem, Scrum Master, esse teste não está indo bem, a gente precisa trocar o teste. O time tem responsabilidade sobre a sua entrega, tá? Então, é delegado ao time isso. Lidar com novos papéis. Isso daqui, principalmente aí para a gestão, é uma coisa que muda um pouco de paradigmas, né? Por exemplo, a gente não tem mais a figura de gerente ali, né? Então, todos são uma figura mais colaborativa, né? As pessoas são mais colaborativas. Então, de repente, o seu gerente ali naquele projeto, ele não tem mais autoridade de gerente. Ele é um Scrum Master, ele é uma pessoa que vai ajudar o time ali em tirar alguns impeditivos, né? Então, ele perde um pouco de autonomia e aí é lidar, de repente, com o ego um pouco nesses momentos. Então, é difícil isso, por isso que é uma transição um pouco mais complexa e não tão fácil em algumas organizações, tá bom? E eu coloquei aqui o desafio no modelo de venda. Isso aqui é muito importante. Quando você fala assim, eu quero ser uma empresa 100% ágil, eu tenho que mudar todos os meus processos. Então, não é só na entrega. A gente está falando aqui de gestão de projetos e a entrega de um produto, mas eu tenho que mudar lá na venda, né? Então, hoje, por exemplo, aqui na IV2, como que a gente faz uma venda, né? Então, vai uma arquitetura, a gente fecha um escopo, faço uma venda ali de um escopo fechado. Então, eu já sei exatamente, ou próximo do exato, que eu vou entregar. E quando a gente fala de sprint, de metodologia ágil, eu não vendo para o cliente mais um produto final. Eu vendo uma ideia de produto, mas na verdade o que eu estou vendendo para ele, eu estou vendendo sprint, ou seja, eu estou vendendo minha carga produtiva. Então, assim, cliente, olha, eu tenho aqui uma sprint, minha sprint custa, por exemplo, R$5.000 cada sprint, e aí eu vou conseguir te entregar ali uma carga produtiva. Então o cliente não compra mais o carro, ele compra fatias do desenvolvimento desse carro. Mas o importante é que a cada fatia, a cada final de sprint, o que for entregue para o cliente tem que ser algo que ele possa usar, né? Algo que funcione. É o que eu falei do exemplo do carro. Ok, é o motor e um câmbio. Aquele motor e câmbio funciona? Funciona. Ele está dentro de um carro? Não está, mas ele funciona. Tá? E depois o cliente pode contratar outros sprints e eu colocar isso dentro de um carro e o carro andar. Tá? Mas a intenção é que ao final de cada sprint existe um produto a ser entregue, esse produto tem que funcionar. Tá bom? E manter uma boa comunicação com o time. Hoje, um dos grandes desafios é a comunicação com as pessoas, né? Então, o Scrum ele possibilita isso, né? Dentro da metodologia, essas reuniões que a gente tem é justamente para engajar o time e a gente crê que essa boa comunicação é um dos fatores essenciais para um sucesso e para uma implantação da metodologia ágil, tá? Vamos lá, já estou quase estourando aqui o tempo, mas a gente já está indo para o final. Vou falar um pouquinho sobre dicas e certificações. Então, se você ficou interessado, poxa, curti, legal, Rodrigo, quero entender um pouquinho mais, aqui estão algumas dicas das principais certificadoras, a Scrum Alliance, a Scrum Org e a Scrum Study. Tá? Vou falar um pouquinho sobre elas. Tem outras no mercado, mas quero trazer essas daqui que são as mais importantes. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, né? Beleza. Vou jogar aqui, depois eu ponho para cima. Fechou. Bom, a Scrum Study, e cada certificadora, na verdade, ela possui várias certificações, né? A gente vai dar aqui um foco para o Scrum Master, que seria ali como se fosse um papel do Tech Leader ali, mas você tem outras certificações, você tem certificação para PO, né? Você tem outros tipos de certificações. A mais básica que a Scrum Study ela ministra é a SFC, que é Scrum Fundamental Certified Credential. Essa é uma certificação bem simples. Qual que é a característica dela? É uma certificação ali oficial, ela possui uma complexidade muito fácil e sem pré-requisitos, pelo menos na minha visão, e é legal que ela é gratuita.
Então, assim, poxa, Rodrigo, gostei, quero me aprofundar um pouquinho mais? Dica, você tem que ler o Scrum Guide e fazer essa certificação que já vai te dar uma base legal, tá? Mas algumas observações com relação a esta certificação, tá? Ela é baseada no S-Book, né? Que na verdade esse S-Book ele não é reconhecido, digamos assim, pela comunidade oficial que é o Scrum.org. Ou seja, o pessoal da Scrum Study pegou ali o Scrum Guide e colocou algumas coisinhas, né? Colocou alguns conteúdos diferentes e tal. E aí por isso o Scrum.org falou assim, não reconheço isso. Se vocês quiserem fazer a certificação, podem fazer, mas é um documento que, digamos, entre aspas, não seria oficial, tá? Mas eu fiz essa certificação, ela é o conteúdo é muito parecido com a documentação oficial da Scrum.org, tá? Então, vocês clicando nesse link que tem aqui da Scrum Study, vocês conseguem baixar o S-Book deles, ler e já se inscrever na prova, fazer a prova na hora, tá? A prova é online, ela pode ser feita em português, eu fiz ela em português, mas é horrível, gente. Se vocês tiverem condição de fazer em inglês, é melhor, porque na tradução ali, as questões elas são traduzidas para português ali, uma tradução bem macarrônica ali, bem a la Google das antigas. Então, e em algumas tem um botão para você ver ela em inglês, né? Para você visualizar em inglês e algumas não. E por incrível que pareça, algumas questões ela fazia referência a uma imagem, a imagem nem sumia, nem tinha imagem lá. Então você tinha que simplesmente chutar algo que nem estava aparecendo para você. Então eu recomendo aí, se possível, fazer em inglês, tá? Mas dá para tentar fazer em português aí, se vocês quiserem também, não tem nenhum problema, eu passei tranquilo. Mas tem uma certa dificuldade aí na tradução. E eu recomendo aí como primeira certificação, não custa nada fazer, gente, é de graça, tá aí, e tudo que é estudo, tudo que é mais incrementa o nosso currículo, eu acho que vale a pena, tá? Legal, depois vamos falar um pouquinho da Scrum Alliance, que é o CSM, o Certified Scrum Master. Essa aqui é uma das principais certificações para Scrum Master hoje do mercado, tá? Uma característica dela, você não consegue, ela tem um pré-requisito de um curso presencial, você precisa fazer esse curso, são 2 dias de curso presencial, ele pode ser feito na Knowledge 21, que é um parceiro da Scrum Alliance, tá? Assim como outros parceiros que você tem aqui em São Paulo, eles ministram esse curso, tá? O curso não é barato, tem um valor aproximado de R$ 2.800, mas ele contempla aí o curso, a certificação e a filiação da Scrum Alliance, tá? E a cada 2 anos você precisa renovar, você precisa fazer ali mais uns cursos no site deles e pagar uma taxa de $100, tá? É válida em todo mundo e a prova é online. Fez o curso lá presencialmente, a prova você pode fazer na sua casa, tá? No conforto do celular. Eu fiz a minha prova 1h da manhã, que é a hora que eu estava mais tranquilo. Aí você pode pensar, poxa, mas fazer a prova online em casa, né? E se você colar, quem que garante isso? Gente, eu pensava isso também, mas eu quero ver o cara que consegue colar nessa prova. Porque a prova você tem cerca de 40 segundos para responder cada questão. Então, ou você sabe ou você não sabe. Precisa estudar. Mas vale a pena, tá? A CSM aí, ela é uma das mais reconhecidas, como eu falei aí no mercado. Tem o maior número de profissionais certificados, aí com mais de 500 mil profissionais no mundo todo, tá? Eu considero uma certificação aí com grau moderado para fácil, tá? Então, se você é um cara que estuda legal, estuda bastante, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Se você não estuda tanto, ela vai ficar ali mais no intermediário, tá? E essa aqui, você fazendo o curso, por exemplo, na Knowledge 21, você pode sair do curso, dar uma lida no Scrum Guide ali, 1, 2 lidas no Scrum Guide para pegar alguns pormenores e pode se jogar na prova na sequência sem medo nenhum, tá? O grau de aprovação ali é alto. Então, é muito boa essa certificação. E aí, por último, a gente tem a Scrum.org, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, a Scrum Alliance e a Scrum.org eram os 2 criadores do Scrum. Eles tiveram ali uma certa rixa entre eles ali no momento da concepção da metodologia, e cada um foi para um lado e abriu sua empresa, digamos assim. Então, por isso que a gente tem essas 2 certificadoras, grandes certificadoras, tá? Não vou entrar muito no detalhe disso agora. Mas a Scrum.org, a gente tem um PSM1, que é o Professional Scrum Master, aqui tem um link também, você pode acessar ali. O que é legal? Ela é mantenedora oficial do Scrum Guide, então aquele link que eu coloquei lá no começo, quem gerencia é a Scrum.org, tá? Valor aproximado da certificação, $150, você paga, faz a prova na hora online, não tem pré-requisito, não tem curso nenhum e não expira, tá? É válido em todo mundo. Porém, é uma prova bem difícil de fazer, gente.
o nível de reprovação é mais alto, principalmente para nós brasileiros, porque a prova só tem inglês. É uma prova que tem mais questões do que a CSM. Então, assim, eu recomendo você partir para essa prova se você já tiver uma experiência, uma vivência com metodologia. De cara, não recomendo, tá? Então, vai de cada um aí, mas são algumas dicas que eu acho que valem ser consideradas, tá? E qual que foi o meu caminho? Eu fiz o caminho mais fácil, gente. Vamos começar pelo mais fácil, para que complicar a vida, né? Então, eu fui aqui, fui lá no Scrum Study, comecei a estudar um pouco sobre Scrum, baixei o S-Book, fiquei morrendo de medo de não passar, mas li umas 2 vezes, passei, funcionou legal, aí a partir daí eu comecei a pegar gosto pela metodologia, e falei, vou me aprofundar um pouco mais, né? Peguei ali dinheiro de férias, né? Tudo mais, peguei ali os R$2.800, paguei o curso na Knowledge 21, fiz o curso, li o Scrum Guide umas 3 vezes e já fiz na sequência o CSM, tá? Ali em 2019 também, os dois foram em 2019, ali eu fiz um em setembro e um em outubro. Por quê? Não deixa para fazer a prova depois, gente. Tem muita gente que faz o curso ali e tal, fica com medo, não, vou me preparar um pouco melhor. Não, a melhor hora de fazer é quando você sai do curso. Então, foca e faz no seu melhor horário, faz em casa. Eu estudei, saí do curso, fui fazer 1h da manhã, tranquilamente, tá? Então, e agora pretendo aí seguir a carreira, de repente o CSM, que a gente tem um Advanced também, aí eu vou ver aí o que eu pretendo seguir. Mas é muito legal, dá um vazamento muito bom para o currículo também. Tá legal, pessoal? Então, estourei um pouquinho o tempo, mas agradeço aí a presença de todos.